Irmãos queridos, bom dia, graça e paz, bom estarmos aqui. Tânia e eu chegamos ontem de Nova Friburgo, passamos 2 dias lá a serviço do reino e hoje estamos aqui para expor a Escritura, pregar a palavra dele, junto com vocês, sentindo falta de pessoas como o nosso irmão Júlio. O Júlio não está aqui dando aula, é porque o negócio está feio, né? E ele foi para Caminho, já me falou que de lá foi para a UPA. Ele não teve o atendimento que precisava na Caminho. Mas vamos lá, irmãos. A gente vai ler um texto da Escritura que está na carta aos Romanos, no capítulo 8. Abriram em Romanos 8? Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 18. Quero que vocês leiam com atenção, como eu costumo sempre orientar a igreja. Romanos 8, versículos 14 até o 18, texto emblemático do apóstolo Paulo, e diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Deus Santo, bendito, tua palavra por si já fala profundamente no nosso coração e na nossa mente. E eu te peço, Deus, com muita dependência, com muito reconhecimento da minha limitação, peço que tu me uses como instrumento para edificar essa igreja que está aqui, irmãos que estão nos acompanhando das suas casas, irmãos que ainda ouvirão, irmãos que estão passando pelas curvas da vida, que tu venhas usar a minha vida com graça e que aqueles que estão me ouvindo aqui percebam não somente as minhas palavras, mas sejam tocados por aquilo que está dentro de mim e que tu venhas trazer sobre nós um bálsamo que refrigera a alma, a paz que excede todo entendimento e mostre para todos nós que tu estás conosco em toda e qualquer situação. Assim nós oramos, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós temos falado aqui nessa igreja, e eu creio que foi um tempo muito precioso, que nós falamos da sublimidade do Evangelho, da responsabilidade que nós devemos ter com o Evangelho, como nós fomos abençoados com o texto de Romanos 1, quando Paulo se considerava um servo vocacionado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, que reconhecia os obstáculos para anunciar o Evangelho, que reconhecia a grandeza do Evangelho, e dizia que era devedor de todos, pelo fato de ter que pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Se dizia pronto para anunciar o Evangelho na capital do mundo da época, que era Roma. Dizia que ele tinha o orgulho do Evangelho, porque ele sabia que era o poder de Deus para salvar, e que não havia outro meio das pessoas serem salvas se não for pelo Evangelho. Ele sabia que o problema
do ser humano era o pecado e a solução era a justificação. E ele dizia que a justiça de Deus era revelada no Evangelho, e isso o enchia de um senso missionário, de uma consciência vocacional muito raras que a gente vê na Escritura e que tanto mexeu conosco nos últimos domingos. Mas hoje a gente vai desdobrar, a partir de hoje a gente vai desdobrar isso. A gente vai falar da vida cristã que deriva do Evangelho. O Evangelho não nos trouxe apenas salvação, ele nos traz para uma maneira de viver, uma maneira nova de viver, e essa maneira de viver é viver unidos a Cristo. A doutrina da união com Cristo é fundamental para nós entendermos o que o Evangelho produziu em nós. Ele nos salvou e ele nos uniu a Jesus Cristo. Paulo e os apóstolos, o Novo Testamento, falava disso com muita propriedade. Por exemplo, ele começa esse versículo dizendo que não há condenação, melhor, esse capítulo dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo. Isso é a nossa união com ele. Para os que estão em Cristo, não há condenação. No capítulo 6 desse versículo, dessa carta, no verso 5, ele diz: porque se formos unidos à semelhança da sua morte, também seremos unidos na sua ressurreição. Então a morte e a ressurreição de Jesus, quando proclamada, é o Evangelho. O Evangelho é o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus. Uma vez que por meio do Evangelho nós cremos em Jesus, nós somos unidos a Ele. E é aquilo que o apóstolo Paulo falava com um tom de exultação: já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim, e toda a vida que eu vivo na minha natureza humana, eu vivo na fé do Filho de Deus. Isso fala de vivência cristã. Não estou falando de presença dominical, eu estou falando de vivência cristã. Vivência cotidiana de um cristão que por meio do Evangelho está unido a Cristo. As implicações dessa união com Cristo para a nossa vida. E muitas coisas podem ser faladas sobre isso. Mas no texto que eu li aqui com vocês, eu quero me deter no verso 17, para você prestar atenção comigo no verso 17, no verso 18. Ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Se somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. E agora a união com Cristo trazendo algo que talvez a gente não gostaria. A união com Cristo nos mostrando algo que talvez a igreja tenha omitido por algum tempo. Não tenha ensinado, não tenha exposto, não tenha preparado a igreja. Porque ele diz assim: se com ele sofremos. A união com Cristo traz sofrimentos. E isso a igreja tem se silenciado, e talvez por isso um percentual muito grande dos cristãos não consegue passar pelos momentos adversos da vida. Porque foram acostumados com o evangelho da glória. O evangelho da glória substituiu o evangelho da cruz. Foram acostumados com o evangelho da conquista, que substituiu o evangelho da renúncia, da perda. Estão acostumados com o evangelho da prosperidade, que substituiu o evangelho dos pobres de espírito. Então tudo isso deformou a igreja, tudo isso não preparou a igreja se tornou uma espécie de empresa, buscando produtividade, lucros, e com isso vendendo o bem-estar de todos em nome do Senhor Jesus. As pessoas passaram a procurar Jesus para se darem bem na vida. Elas passaram a procurar Jesus para resolver seus problemas. Omitiram as pessoas que quando nós estamos em Cristo, talvez os nossos problemas não acabaram. Acabou o nosso maior problema, que era a culpa e a condenação. Mas os problemas da vida talvez tenham começado quando a gente está unido a Cristo. A nossa união com Cristo nos leva a uma vida que muitas vezes tem risos, mas muitas vezes tem lágrimas. E a gente não pode omitir isso. A gente precisa saber lidar com isso. E eu quero trabalhar algumas coisas sobre filiação e sofrimento por estarmos unidos a Cristo. E a primeira coisa que eu quero dizer é que isso é uma realidade.
o sofrimento do cristão é uma realidade. E não é uma realidade de agora, é uma realidade bíblica. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, quando você lê a carta aos Hebreus, se referindo a Moisés como aquele que está na galeria da fé, ele diz assim, Moisés pela fé. E aqui é interessante como é que mudam os valores, né? A igreja tem sido ensinada numa fé para conquistar. E o autor de Hebreus fala de uma fé que levou alguém a renunciar e não a conquistar. O autor de Hebreus vai dizer sobre Moisés que ele, pela fé, ele não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. A gente talvez não possa mensurar essa condição que Moisés diz, não quero. E aí o que fica mais impressionante no texto de Hebreus 11 é que ele diz que ele preferiu sofrer junto com o povo de Deus. Essas coisas têm nos omitido. O Salmo 44, que é um salmo difícil de você entender, porque relata o salmista falando da fidelidade dele, do seu povo dele, com a aliança. Mas ele fala assim, Senhor, nós estamos passando pelo sofrimento. E o Salmo 44, se eu não me engano, lá no verso 22, ele diz, é por amor a ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Somos como ovelhas mudas que vão para o matadouro. Paulo usou o Salmo 44 em Romanos 8. Então tudo isso nos mostra o próprio apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu carrego no meu corpo os sofrimentos por Cristo, por amor da igreja. O texto que Daniel abriu aqui fala de sofrimento do cristão, em todos os lugares onde eles vivem. A história do cristianismo é uma história de lágrimas, de martírio, de sangue derramado por pessoas, e por meio delas o evangelho chegou até nós. A galeria da fé de Hebreus 11 fala de homens que foram cerrados no meio pela sua fé. E ele diz, são homens que o mundo não eram dignos dele. E aqui, como a gente começou a falar da vida cristã, e eu propus no meu coração falar da vida cristã, uma vida unida a Cristo, mas começando por isso, com Ele sofremos e com Ele seremos glorificados. E é exatamente essa ordem. A glória é precedida pelo sofrimento. E eu trago esse assunto para a igreja porque eu tenho visto que nós temos passado por um tempo de lutas, de sofrimento. O Salmo 88, ele é um dos salmos mais pesados da Escritura. O autor do salmo é um adorador. Ele faz parte do corpo de adoração de Israel. E o Salmo 88 é sofrimento do início ao fim, do primeiro ao último versículo, sem nenhuma esperança de restauração. Ele termina falando assim, eu estou afundado em trevas. O livro de Jó é um exemplo de sofrer sem saber por que está sofrendo, sofrer sem que Deus dê qualquer palavra, sofrer quando o teu sofrimento é objeto de julgamento dos outros. Está ali, está tudo registrado na Escritura. Esse texto ele é tão emblemático que eu estou lendo, é porque eu estava lendo esse texto, debruçado sobre ele. Esse texto está dentro de um contexto maior, que se eu fosse entrar nos pormenores, talvez eu tiraria o foco daquilo que eu quero falar para vocês. E a ideia é, unidos a Cristo, nós somos filhos, filiação, mas também somos unidos no seu sofrimento, na esperança da sua glória. A vida cristã é uma trajetória entre a cruz e a glória. Pedro usa a expressão, somos peregrinos, somos forasteiros. Os que daqui são, não nos vê como bem-vindos. E quando falamos de sofrimento, irmãos,
A gente precisa entender também que alguns sofrimentos são resultados das nossas escolhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. São sofrimentos que nos vêm como consequências. E a gente não pode negar isso. Mas quando estamos em Cristo, até os sofrimentos derivados das nossas ações, das consequências das ações obstinadas nossas. A Escritura vai dizer no Salmo 81 que quando somos tão obstinados e fechamos os ouvidos para a direção, orientação e ensino de Deus, Deus nos entrega as nossas próprias escolhas. Isso traz consequências. Mas os sofrimentos que são consequências dos nossos erros, a gente lida com ele reconhecendo, pedindo perdão, apelando para a misericórdia de Deus e recebendo essa misericórdia. Mas o meu ponto aqui hoje não é exatamente o sofrimento justo, vamos dizer assim, o sofrimento que é oriundo das minhas escolhas. Eu plantei para receber esse sofrimento. Isso cada um de nós resolve com joelhos dobrados, com oração fiel, verdadeira diante de Deus, sem camuflar, sem botar tinta, sem botar culpa no outro, sem botar culpa na circunstância, e falar como Davi: eu pequei contra ti, Senhor. Eu pequei contra ti somente. Restaura a minha vida. Torna a dar-me a alegria de salvação. Cria em mim um espírito reto, porque assim eu vou ensinar os pecadores o teu caminho. Então, Salmo 51 é um bom texto para se ler quando a gente lida com consequências de pecado. Quando o Espírito de Deus está agindo em nós e quando aquilo que estamos passando é consequência do nosso pecado, nós não transferimos culpa, nós não procuramos justificar, nós não procuramos desviar da nossa mente o nosso erro e colocar para outro ou para as circunstâncias. Não, a gente simplesmente admite: Senhor, eu pequei. Tu és santo e eu sou pecador. Tu és justo em punir, mas eu tenho o direito de clamar pela tua misericórdia. Tua misericórdia triunfa do juízo. A tua misericórdia é maior do que tudo. E aí a gente encontra o refrigério do Senhor sem merecer. Que esse é o sentido de misericórdia, é o coração inclinado para a miséria, da miséria de quem merecia estar na miséria. Esse é o sentido de misericórdia divina. E isso vem sobre nós. Mas dito isso sobre sofrimento oriundo das nossas escolhas, eu quero falar do sofrimento em que temos que passar, mas não necessariamente merecíamos passar. Se impõe sobre nós. Está sobre nós. Com base nesse texto, a ideia é como sofrer. Como sofrer estando em Cristo. Como lidar com a adversidade. Como lidar com notícias que não queríamos. Diagnósticos que não imaginávamos. Portas que se fecham. Injustiças que se impõem. Como lidar com isso? Com rejeição pelo fato de você ser cristão. Rejeição no teu trabalho, rejeição na tua família. Rejeição de uma sociedade pós-cristã. Como é que você lida com isso? Vamos sentar aqui nesse texto. Primeiro, o que você e eu precisamos saber? É simples, que o sofrimento faz parte da jornada cristã. Você não é o único. Pedro vai dizer que sofrimentos igual a esse está acontecendo em todos os nossos irmãos do mundo. Então, sofrimentos omitiram de nós, mas faz parte da jornada cristã. Nem sempre a porta se abre, nem sempre o dia sorri, nem sempre você tem aquilo que você acreditava que teria. Nem sempre você tem um sim. Nem sempre você tem uma resposta do jeito que você queria. Nem sempre te pagam o bem com o bem. Às vezes você recebe pelo bem que você fez o mal que você não merecia. Jornada da vida cristã. Todos nós estamos assim. Não tem ninguém que possa estar isento dessas coisas.
elas surgem, elas acontecem, e como eu já disse várias vezes, isso é uma frase recorrente minha, a gente nunca sabe o que nos espera na próxima curva da vida. Sabemos que nós não somos páreo para essa vida se não tivermos com Cristo. E essa verdade precisa ser pregada, porque isso também fortalece a nossa fé. Isso também vai nos ajudar a ajudar outros que passam por lutas e sofrimentos, como você e eu podemos passar também. Então, queria que vocês prestassem atenção nisso, porque são palavras que vão não somente nos fortalecer, mas ajuda também a fortalecermos ao outro. Então, a primeira coisa, entenda que sofrimento faz parte da jornada. Você não é menos crente, você não tem menos fé, e nem sempre o sofrimento é resultado da tua culpa, nem sempre o sofrimento é resultado de algum pecado. Eu lembro em João 9, quando os discípulos olham o cego de nascença, assim, eles dizem assim: quem foi que pecou, mestre? Quem foi que pecou para ele passar por esse sofrimento? Quem foi que pecou para ele atravessar essa calamidade? E Jesus disse: ninguém. Nem ele, nem os pais dele. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste nele. Essas coisas transcendem a nossa mente. Eu sei que temos alguma dificuldade de entender coisas assim, mas são bíblicas. Por isso que a igreja é um povo diferente de qualquer outro povo. Ou pelo menos tem que ser diferente de qualquer outro povo. Mas a segunda coisa que eu queria que você entendesse comigo, agora com base nesse texto, é que nós não sofremos senão como filhos. Nós sofremos como filhos de Deus. E aqui tem algo interessante, que no verso 14 ele diz: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui parece uma coisa complexa para a gente entender. O Espírito de Deus nos guia e nós passamos pelo sofrimento. O que é isso? Ele nos guia para o sofrimento? Não, ele nos guia em meio ao sofrimento. Ele cuida da nossa vida no meio da lágrima, no meio da dor. Nós somos guiados por Ele exatamente porque nós somos filhos de Deus. E no verso 15 ele diz: por vocês não receberam o espírito de escravidão para que vocês vivam atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção. E por esse espírito vocês clamam: Abba, Pai, ou Abba, Pai. E aqui tem um ponto para a gente entender que a palavra filho que Paulo usa aqui não é só a questão de um filho legalmente adotado. A palavra grega que ele usa aqui, ele fala de filhos nascidos. Então é uma filiação de quem nasceu de novo, de quem em Cristo nasce de novo, e Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos que somos nós. Então quando ele diz assim: não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Para um filho de Deus, para um cristão, o que nos traz temor não é o sofrimento. O que nos traz temor, talvez o que pode nos meter medo, é no meio do sofrimento esquecermos que somos filhos e sofremos como filhos de Deus. E isso tem implicações. E o ponto aqui é muito tremendo. Ele diz que por sermos filhos nós podemos clamar, suplicar. É o sentido da palavra usada, né? Nós clamamos ao Espírito, quando ele diz, é baseado no qual clamamos Abba Pai. Tem um ponto para você entender aqui, que é no meio do sofrimento, intimidade com Deus. Essa palavra aramaica aqui denota um relacionamento de intimidade com Deus. É um Deus Abba, é um Deus presente, é um Deus papai, é um paizinho junto conosco. Então no meio do sofrimento, você como filho, você clama, suplica, talvez nem pelo livramento ali, mas pela intimidade com teu paizinho. Porque por isso que Paulo está dizendo, nós sofremos com ele e não sozinhos.
com Ele, a intimidade com Ele, é o Pai comigo, eu clamo. E talvez nós erramos, irmãos, porque no meio da dor, no meio do sofrimento, a gente tem esquecido esse direito. O direito do clamor, o direito da lágrima, o direito de chorar diante de Deus e falar, movido pelo Espírito de Deus que te guia no meio do sofrimento. E você vai falar, Paizinho, eu estou aqui. Preciso da tua mão, preciso da tua graça, preciso do teu amor, preciso do teu conforto. Todos que me olharem podem me julgar pelo momento que eu estou passando. Mas tu és o meu Pai. Eu sofro como um filho. Eu não sofro como alguém que está órfão. Eu sofro como um filho. Esse talvez seja o sentido da expressão poética do Salmo 44. Nós vamos como ovelhas para o matadouro. É uma expressão pesada. Por amor a ti somos entregues à morte todos os dias. Vamos como ovelhas mudas para o matadouro. Paulo dizia isso de si mesmo, ele dizia, até o presente momento nós temos sido considerados escória de tudo, lixo do mundo. Temos passado pelas maiores lutas. Mas ele dizia assim, se com ele sofremos, com ele também reinaremos. A leve e momentânea tribulação produz em mim um eterno peso de glória. Não atentando nós para as coisas que nós estamos vendo e que estão nos machucando, mas atentando pelas coisas que nós não vemos e que está nos esperando. E quando assim agimos, ainda que o homem exterior vá se corrompendo no meio das lutas do cotidiano, o homem interior vai se renovando de glória em glória a cada dia. Nesse sentido, irmãos, os sofrimentos nos preparam para algo melhor. O sofrimento extrai de nós o puro suco do cristianismo. O sofrimento faz com que o bom perfume de Cristo seja exalado. A gente precisa entender a teologia do sofrimento no meio da graça de Deus e é resultado do Evangelho. O Evangelho me leva a uma nova vida unida a Cristo, e unida a Cristo eu sofro com Ele. Ele não só sofreu por mim, agora eu sofro com Ele, por amor do Evangelho, por amor da igreja, por amor a Ele, por amor à Sua palavra. A gente está apto para o sofrimento. Terceira coisa, nós passamos pelo sofrimento, mas não sem um testemunho interior do Espírito Santo no nosso meio, dentro de nós. Isso para mim é impressionante, porque essas verdades do texto nos revelam a importância da comunhão com o Espírito Santo no meio da lágrima, no meio da dor. Eu vou assim falar com a minha alma para você que, como eu, passa pelos sofrimentos. Se você quiser passar pelo sofrimento sozinho, se você acha que passa pelo sofrimento se isolando de tudo e de todos, se você acha que passa pelo sofrimento sem os teus joelhos dobrados, sem a comunhão com o Espírito Santo, você está perdido. Você não é páreo para isso. Você não consegue isso. É na comunhão com o Espírito Santo, é o que ele vai dizer no verso 16. Entenda isso no meio das razões para os temores, para as lutas. No meio disso tudo, ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Por isso que não é o sofrimento que nos traz medo, é a perda da consciência de ser filho. E é aí que o Espírito Santo, no meio da dor, ele testifica no meu coração, no teu coração, diz, você é um filho de Deus. Você sofre como um filho. Isso, ao longo da minha vida, isso me sustentou muitas vezes. Muitas vezes. No meio do luto, no meio de não entender a razão das coisas estarem daquele jeito. Essas coisas me sustentaram. Os filhos, nascidos, adotados, que ele diz, vocês são filhos. É quando a dor bate na tua mente, no teu peito,
As pessoas que estão à sua volta talvez te olhem com desconfiança. Talvez você olhe para dentro de si mesmo e diz: tudo que eu tenho passado pode ser resultado de tudo que eu fiz. Será que Deus não está comigo no meio dessa luta? E o Espírito fala assim: você é filho. Você não está só. Você é filho. Irmãos, como é bom entender isso tudo. Quantas pessoas passam pelo sofrimento sem saber? É por isso que Paulo vai falar aos Coríntios, dizendo: bendito Deus, Pai das misericórdias, que nos tem consolado em todas as tribulações, para que possamos consolar aqueles que porventura passarem pelas tribulações da vida. A igreja tem uma dimensão pedagógica, ela ensina. Ela não ensina o caminho de se dar bem na vida. Ela ensina o caminho de viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus também envolve dor, lágrima, sofrimento. Então, 3 coisas eu falei até agora. Sofrimento é real e faz parte. Eu sofro como filho. E eu não sofro sem que o testemunho do Espírito me mostre essa realidade. Isso para mim é algo espetacular. Muitas vezes, irmãos, não sei se isso já aconteceu com vocês. Você se sente tão mal devido a tantas lutas, devido a tantas dificuldades. Você se sente tão fraco, tão mal, que a impressão que você tem é que eu não tenho força nem para orar. Não tem nem como eu falar com Deus. Você já se surpreendeu com isso? Quando você dobrou os seus joelhos assim, achando que não tinha força nem para falar com Deus, e de repente você sente uma presença de Deus na tua vida. É o Espírito de Deus dizendo para você: você é meu filho. Eu não te abandono. Você está gravado na palma da minha mão, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, eu jamais vou fazer isso. Essas coisas são assim impressionantes na vida cristã. Difere o cristianismo de qualquer outra coisa. São coisas que precisam ser ensinadas na igreja, precisam ser pregadas na igreja. Tem uma outra coisa aqui no sofrimento. E isso precisa estar bem vivo na nossa mente. O sofrimento nos prepara para a glória. Seria bom que não precisasse disso, mas aprove a Deus assim. Por isso que ele vai dizer aí no verso 17: se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de quê? Até dos sofrimentos. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, herdamos o sofrimento. Também com ele seremos glorificados, porque também herdamos a glória. Ele já está glorificado e nós seremos. Somos herdeiros de Deus para o sofrimento que nos prepara para a glória que há de ser revelada. E não tem como fugir disso, irmão. Não tem um atalho. Os sofrimentos nos preparam para a glória. Por isso que no verso 18, ele vai dizer: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então o sofrimento é pedagógico, o sofrimento está formando vocês, formando a mim, para a glória que há de ser revelada. Ela já existe. Nosso Senhor já está glorificado, mas ela será revelada para nós. É aquilo que o pastor Daniel leu na abertura do texto. A salvação preparada para se revelar no último dia. É isso aqui. Então, irmãos, eu faço um pedido assim, de pastor. Não seja relapso com Deus. Não procure trilhar carreira solo. Não se afaste da fonte que te sustenta. Não seja uma brasa fora da fogueira, você vai apagar.
junto da fogueira, você está sempre incandescente. Não cometa um erro desse. O sofrimento nos prepara para a glória. Primeiro, nós sofremos por causa dele. Isso significa identificação com Cristo. Sofremos por causa dele. Segundo, nós sofremos com ele. Significa companhia dele. No meio da dor e no meio da lágrima. Terceiro, nós sofremos como ele sofreu. É a conformação com o sofrimento de Cristo. É a igreja do Senhor. E aqui tem uma sequência lógica. Sofrimentos primeiro, glória depois. Por isso que o evangelho da cruz não pode ser substituído pelo evangelho da glória. A gente precisa entender isso. A glória ainda há de ser revelada, porque se esperarmos por Cristo somente nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós estamos sempre na perspectiva daquilo que está por vir. Então sofremos por causa dele, sofremos com ele, sofremos como ele, identificação, companhia, conformação. Interessante que no meio desse sofrimento, dessa trajetória cristã, a gente vê a ação da Trindade. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo e guiados pelo Espírito. Tudo isso em nossas vidas, tudo isso faz parte da herança cristã. Somos co-herdeiros. Eu concluo, irmãos, a minha fala, porque eu quero falar com mais detalhe isso domingo após domingo, dizendo o que já falei, mas prefiro repetir. A minha fala aqui está muito distante de um evangelho triunfalista, de um evangelho de glórias. Não se trata de um evangelho triunfalista, é o evangelho que anuncia o triunfo de Cristo. Não é um evangelho de conquistas terrenas, é um evangelho de certezas eternas. Não é um evangelho de vida no pódio, é um evangelho de vida no vale, de lutas, de dificuldade. Não estou falando de evangelho de prosperidade material. Estou falando de um evangelho de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É esse evangelho que tem que tomar conta da tua vida, tem que dirigir a tua vida, tem que levar você a viver. Eu creio, no meu coração, estava falando isso com os irmãos de Nova Friburgo, que sempre na história do povo de Deus, quando Deus levanta um remanescente, ele levanta levando esse remanescente à origem da verdade. E a gente precisa entender que o evangelho bíblico há muito tempo foi substituído por um evangelho produzido para que as pessoas se sintam bem na igreja. O evangelho que omite a verdade, o evangelho que não confronta, o evangelho que não disciplina, o evangelho que não mostra o erro, o evangelho que não prepara para os dois lados da vida. O lado do riso, o lado da lágrima, o lado dos abraços, o lado da solidão, o lado da tristeza, o lado da alegria. O que o apóstolo Paulo diz? Eu já aprendi a viver. Então a vida cristã é um aprendizado. Você e eu não sabemos vivê-la, tem que aprender a vivê-la. Por isso que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade. O Espírito de Deus nos ensina a viver, sem enganar, sem mentir para nós, sem omitir o caminho. Talvez nós começamos a ficar impressionados como a gente está tão distante do texto bíblico. Quando Paulo está indo para Jerusalém, se despedindo de Éfeso, alguns irmãos que amavam tanto Paulo diziam, não vai não, tem sofrimento lá. E ele falou assim, eu estou disposto até morrer por esse nome. Tinha alguma coisa deles que não tem em nós. Nós ainda queremos o evangelho do conforto.
Mas a Bíblia não apresenta o evangelho do conforto. Se estamos unidos a Ele, estamos unidos no seu sofrimento. E seremos unidos na sua glória. E isso não pode ser omitido da igreja. No sofrimento, o que eu faço, pastor? Clame como um filho clama pela ajuda de um pai. No sofrimento, clame. Busque a intimidade com o pai. No sofrimento, para de murmurar. Não pense que você vai sensibilizar Deus murmurando. Para de colocar a culpa nos outros. Para de se mostrar como alguém que não está sofrendo porque está superando com o teu próprio braço. Não faça isso. Antes, clame como um filho. Diga como os salmistas diziam: por que, Senhor? Até quando, Senhor? Tu esqueceste da tua misericórdia? Vai nos deixar desse jeito? É clamar e falar: Pai, está doendo. Não é falta de fé, não. É a realidade da minha humanidade. Está doendo, está machucando. Eu sei que eu estou sorrindo para os outros, mas tu sabe que eu estou em lágrimas por dentro. Tu sabes que está pesado para mim o que eu estou vivendo. Não é demérito nenhum de você falar assim: Senhor, eu creio em Ti, mas eu estou com medo. A carga é pesada. Dói. E o Espírito vai testificar no teu coração, dizendo: você é filho. Aguenta firme que você não está sozinho. Então, no sofrimento, clame. No sofrimento, desfrute do testemunho do Espírito Santo dentro de você. Irmãos, o Espírito Santo nos constrange, ele nos surpreende. Ele nos surpreende. Quando nós achamos que somos os piores dos seres humanos, ele mostra as nossas virtudes. Ele fala o que nós somos em Deus, o que Deus fez em nós, e nós não merecemos isso. Mas ele dá testemunho e diz: você é filho. Mas você pode falar: mas eu estou passando pela consequência do meu pecado. Você não é filho porque você não peca. Você é filho porque você está unido a Cristo. Por isso que você é filho. E o Espírito dá testemunho. Então, no sofrimento, desfrute desse testemunho. Desfrute da comunhão do Espírito Santo. Não vá buscar a Deus só para resolver teu sofrimento, não. Vá buscar a Deus para ser sustentado no meio dele. Sustentado pela sua graça, sustentado pela sua presença. Talvez é nesse momento que você vai ter as experiências mais profundas com Deus. A presença dele te agasalhando, enxugando tuas lágrimas, levantando a sua estima. É o Senhor quem faz isso. No sofrimento, saiba que Cristo está com você. O texto diz assim: se sofremos com Ele, nós não só, o pior dos sofrimentos é o sofrimento por estar fora dele. Mas nós sofremos com Ele. A gente entende o que é ir como uma ovelha muda para o matadouro. É o Senhor conosco. E por último, entenda que no sofrimento você antevê a glória e te espera. Então, no meio do sofrimento, das lágrimas descendo, você para, ora, sente o Espírito de Deus falando que você é filho, dizendo que você não sofre sozinho, que o Senhor está contigo, que o Pai não te abandona no meio da luta. E ao mesmo tempo, aí é uma coisa sobrenatural. Ele começa a mostrar em você o que vem pela frente. Haverá um tempo que nunca mais você vai chorar. Porque nunca mais você vai pecar. Nunca mais haverá tristeza. Nunca mais haverá sofrimento. A glória será revelada. Mas antes, é necessário passar pelas provas, tribulações, sofrimentos, lutas. Mas o Senhor Jesus sabe o que é sofrer. E diz o texto bíblico que Ele intercede por nós.
Então, irmãos, eu sei que eu não falo como um profeta aqui, não precisa ser profeta para saber que há pessoas passando pelas lutas grandes nas suas vidas. Às vezes há pessoas no meio nosso que passam por lutas grandes e têm a sensação de estar só. Tem a sensação de situações irreversíveis. Isso tudo é verdade. Mas o que eu vim dizer aqui hoje é que o sofrimento é uma realidade, mas você sofre como filho. Você sofre com o testemunho do Espírito Santo dentro de você. Você sofre sabendo que o teu sofrimento está te preparando para viver uma glória que jamais você poderia calcular. E todos os sofrimentos também fazem de você alguém que possa ajudar outros que porventura sofrerão sem saber como sofrer. O cristão, dentre tantas coisas que ele aprende, quando aprende a viver, como Paulo diz, eu aprendi. Não aprendi a minha vida que eu vivia como um cidadão romano e como um judeu criado aos pés de Gamaliel. Eu aprendi a viver como cristão. A vida cristã é algo para ser aprendida. Ele diz, eu aprendi a viver contente. Não é só aprender a viver, é viver em contentamento. E depois ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto da dor, como do alívio, da lágrima, do riso, da escassez, da fartura. Por que você aprendeu isso tudo? E por que você passou com contentamento por tudo isso? É porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o que está dentro de nós. Irmãos, eu sei que muitos aqui passam por lutas, eu não sei mensurar exatamente como elas são. O que ela está te causando. Mas eu vim aqui pregar também como alguém que sofre, como alguém que já sofreu muito na vida. Né? Eu queria dizer uma última coisa. A tristeza desse mundo não rouba a alegria que o Espírito de Deus nos dá. É paradoxal, mas é verdadeiro. Paulo fala algo muito paradoxal, chega a parecer contraditório quando ele diz assim, entristecidos, mas sempre alegres. Como mortos, mas eis que vivemos. Pobres, enriquecendo a muitos. Isso é o cristianismo autêntico, verdadeiro. Que essa igreja aqui se comprometeu em pregar sempre o cristianismo verdadeiro. Muitas vezes Paulo falava assim, tira isso de mim, você deve ter falado. Acaba com isso. E ele fala assim, a minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensa que está fraco, aí é que você se fortalece. Quando você acha que está forte nas suas próprias forças, aí eu deixo você perceber o quanto você é fraco. Então, irmãos, dificilmente eu faço isso. Mas eu quero orar por aqueles que querem não fugir do sofrimento, mas sofrer como filhos. Sofrer tendo o testemunho do Espírito Santo no interior, dizendo, você é filho. Sofrer sabendo que isso precede a glória. E talvez, eu não quero te enganar, os sofrimentos precedem uma glória que muitas vezes você não vai viver aqui. A Bíblia vai me ensinar que existem pessoas que, servindo a Deus, sofreram do início ao fim da sua vida. E sofreram amando, sem perder sua fé. Então, você está assim, eu queria orar pela tua vida. Um sofredor orando por outros. Eu queria que você saísse do teu lugar e você viesse aqui. Às vezes, Deus alivia o sofrimento com um abraço. Deus alivia o sofrimento com alguém perto de você. Deus alivia o sofrimento no calor da igreja, no calor dos santos. Como eu queria ter o poder de dizer assim, acabou o sofrimento. Podem abrir aqui, tem mais gente chegando aí.
Queria pedir para os pastores me ajudarem a orar. Se lutas e tribulações vierem, te peço força para continuar. Tinha uma canção que dizia isso. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar. Eu lembro dessa canção. O Senhor está conosco. Todos vocês que estão aqui na frente, não tem aqui alguém mais forte do que o outro. Nós não somos páreo para a vida. Não somos. O segredo da vida cristã é a comunhão com o Espírito de Deus. É nessa comunhão que você passa pelas lutas, você passa pelas dificuldades. E Deus vai te usar para ir a outros que passam também. O nosso sofrimento, ele não recebe só a natureza pedagógica de Deus nos curando no meio do sofrimento. Também recebe a natureza missionária de Deus. Deus te preparando para te enviar outros, para enxugar lágrimas dos outros, para aconselhar outros, como igreja dele. Bendito Deus. Tua palavra nos ensina assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, como que ele não nos dará juntamente com o filho todas as coisas? Ó Deus, olha para nós aqui, Senhor. Atenda ao nosso clamor, Santo Deus. Venha ao encontro de cada coração aqui, Espírito Santo. Tu que sondas o íntimo dos teus filhos, venha ao encontro de cada coração aqui, meu Deus. Tem lágrimas aqui escondidas, lágrimas rolando para dentro da alma. A pessoa tentando fingir que nada está acontecendo, Senhor. Mas quando estão no silêncio do interior, tem que encarar realidades severas. Renova-nos. Renova-nos em Cristo Jesus. Renova-nos no Teu Espírito, Senhor. Testifica no interior dos Teus filhos que eles são filhos, que eles não estão sós, que eles passam com Cristo. Ó Deus bendito, que o Teu Espírito venha forjar em nós o caráter do nosso Senhor. Venha nos levar a uma vida cristã autêntica. Livra-nos das fábulas, livra-nos do cristianismo superficial, livra-nos de um cristianismo mentiroso. Nós queremos Te glorificar no meio da lágrima, no meio da dor, no meio da luta. Dizer que Te amo, dizer que Te amamos, dizer que jamais, jamais, jamais viveremos sem Ti, Senhor. Guarda Teus filhos, Deus. Quantos precisam aqui de milagres, de intervenções milagrosas? E se algum, Senhor, Tu ainda vais permitir que passe, sustenta, renova a força, Deus. Renova a mente, meu Senhor. Renova o coração dos Teus filhos. Dá-lhes um espírito inabalável, reto. Que toda tentativa de Satanás que tenta tirar proveito dos momentos de fraqueza, dos momentos de tribulação, que toda tentativa dele seja frustrada, que caia por terra os desígnios de Satanás, que prevaleça, Senhor, o Teu querer,
Nós não saímos das nossas casas para um entretenimento religioso. É para um encontro contigo, um encontro com o teu Espírito, um encontro com a tua palavra, um encontro com os santos. E nós queremos sair daqui, Senhor. Não que os sofrimentos acabaram. Nós talvez não vamos sair daqui sem sofrimento, mas esses sofrimentos, eles vão ver que tem outra pessoa agora. Uma pessoa renovada, revigorada, esperançosa em Ti, Senhor. Ó Deus, devolva a paz nos lares, nas casas, nos relacionamentos, a paz que excede o entendimento, a paz no interior, a paz na mente, a certeza que Tu estás, a certeza que Tu não abandonas, ó Deus. Livre os Teus filhos de tentar se distrair em outra coisa, Senhor, para fingir que nada está acontecendo. Deus, não. Nós não corremos de Ti, nós corremos para Ti. Nós corremos para os Teus braços, Senhor, nós corremos para Ti. Se sofremos com Ele também seremos glorificados, nós cremos, Deus. O sofrimento do presente não se compara àquilo que está sendo revelado, aquilo que será revelado. Dá, Senhor, aos Teus filhos aqui uma compreensão de fé, Senhor, superior àquilo que eles estão passando, que seja superior à dor, ao sofrimento, à luta, Senhor. Renova-os, Senhor, é a Tua igreja, são Teus santos são fortes, Teus santos se renovam em Ti. Teus santos têm o Teu Espírito testemunhando no interior. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que não nos omite, que não nos engana, que não nos traz fábulas para nós crermos. Palavra que diz: vocês sofrerão com Cristo e em Cristo também serão glorificados. Obrigado, Senhor. Venha sobre a vida desses que estão aqui, desses que estão nos vendo e nos ouvindo de casa, desses que estão sentados, mas que também têm suas dores, suas lutas e seus medos. Venha sobre nós. Deus não precisa nos fazer entender, não. Só nos faça sentir que Tua mão está sobre nós. Que Tua graça, Senhor, é maior do que a vida, maior do que a dor, maior do que o sofrimento, maior do que o luto. Tua graça é maior do que tudo, Senhor. Que essa graça sustente esses irmãos. Leva-os, Senhor, nas Tuas mãos poderosas. Como essa ave mãe, leva Teus filhos debaixo das Tuas asas. Guia-os, Deus. Mostra a eles que os que esperam em Ti renovam suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam. Saiam daqui hoje renovados. Saiam daqui entendendo: eu tive com o meu Deus. Eu tive na casa do meu Deus, eu ouvi a palavra do meu Deus, eu senti a presença do meu Deus, eu fui acariciado pelo meu Deus, eu sou sustentado pelo meu Deus. Eterno Senhor, nosso Senhor Jesus nos ensinou orando por nós, dizendo: eu não peço que Tu os tires do mundo, mesmo que haja no mundo lutas e tribulações, mas que Tu livres do mal, Senhor, livres do maligno, livre disso tudo. Haja paz nessas pessoas, nas nossas vidas, haja paz nas nossas casas, nossas famílias, na nossa igreja. Venha nos unir no Teu sofrimento, Senhor. Precisamos estar unidos. É contigo que sofremos. E é unidos uns aos outros que nós passamos pela dor.
passamos pela luta, unidos a Ti e também unidos uns com os outros, Senhor. Fortaleça a unidade dessa igreja, a comunhão dos santos. Coloca em nós o desejo de estar aqui sempre, de estar sendo fortalecido e fortalecendo, sendo renovado e renovando a outros. Leva-nos com essa consciência para as nossas casas. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Quando vocês saírem daqui, irem para suas casas, não deixa tudo isso ficar nessas quatro paredes. Põe em prática. Dobra os teus joelhos. Clama, Abba, Pai. Deixa o Espírito falar no teu espírito que você é filho. Deixa ele te guiar no meio da luta, no meio da tribulação. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, mas que tem prazer nos ensinamentos do Senhor, até no meio das lutas, das dores, dos sofrimentos. Senhor, seja glorificado nessa igreja. É a nossa oração, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja fortalecida no Senhor. Fortalecida. Abraça esses irmãos aí, abraça esses irmãos. O abraço cura. Você não está só, meu amigo, viu? Com ele sofremos. Com ele somos glorificados.